Lucas, capítulo 12 y el verso 49. 12, 49. Lucas 12, 49. Busquen ahí. Amém? Capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49. Marcelo. Aí está pintadinho. Ah, não vês? 12, 49. Amém? Dice así la palabra del Señor. Lucas 12, 49. Dice el título en mi Biblia: Jesús, causa de división. El lunes en el culto yo abrí con esta palabra y predicó Rubén con una otra palabra que hablaba del fuego del Señor, ¿no? Y hoy yo preguntaba a Dios y decía, ¿cuál es la... Y decía, ¿cuál es la palabra para hoy, no? ¿Qué quieres decir, Señor, a nosotros? Y una hermana me manda un mensaje diciendo que justo esta palabra que nosotros habíamos predicado sucedió con ella en esta semana. Entonces yo fui a orar y Dios me dice, haz la prédica hoy, porque yo hice una abertura. Entonces hoy nosotros vamos a hablar de esta palabra que dice, Jesús, causa de división. Dice así, fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Es tremenda esa palabra porque uno cuando lee eso dice, pero Jesús no vino a traer paz. Jesús no vino a traer concordancia entre la gente. Sí, vino. Pero la presencia de Jesús en la tierra siempre fue revolucionaria. Cuando Jesús llegó en la tierra, cuando Él nació, cuando Él comenzó a tornarse adolescente, cuando Él empieza con 12 años, llega al templo y empieza a hablar de Cristo a toda la gente, cuando la gente lo ve y dice, pero ese nene con 12 años, ¿de dónde le sacó tanta sabiduría? ¿No es Él el hijo del carpintero? Cuando Jesús empieza su ministerio y Él empieza a hablar y a predicar y a hacer sus milagros, la gente otra vez vuelve a decir, pero ¿no es ese el hijo del carpintero? ¿No es ese que nosotros vimos crecer? El hermano de Santiago, el hijo de José, de María, esa chica que se crió con nosotros. Pero, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Porque la gente no lo podía ver con los ojos espirituales. Algunas personas no tenían sus ojos abiertos espiritualmente. Es muy importante que nosotros pidamos a Dios que Él abra nuestros ojos. Que Jesús, que el Espíritu Santo, cuando nosotros vamos a leer su palabra, oramos y decimos, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Yo cuando me convertí, comenzaba a leer la Biblia, me daba sueño. De repente yo estaba leyendo, estaba pensando en otra cosa, ya había leído 2 páginas, pero mi pensamiento estaba en otro lugar, entonces yo tenía que volver a leer. Entonces es muy importante que si Jesús nos llamó, si nosotros llegamos a la iglesia, fue porque Dios nos mandó llamar. ¿Ustedes sabían de eso?
Não chega nadie à igreja, à presença de Deus, se o Senhor não os manda chamar. Há uma palavra no livro de Isaías que diz que a gente não pode ver, e nem ouvir, e nem entender, e nem chegar à igreja mientras não seja a vontade de Deus. A vezes nós temos muita prisa de convertir a la gente, e le damos com a Bíblia, e le decimos, mira, te convertiste, porque senão te vas ao inferno, porque não sei quê, porque não sei quanto, e a gente não pode chegar. Pero entonces quizás não seja o tempo de Deus. Então, o que nós temos que fazer é orar, interceder, e se a pessoa te abre a porta e te diz, a ver, háblame um pouco da igreja, uno habla. E se não, uno se queda quietito, orando e esperando no Senhor. Porque Deus é que sabe. Deus sabe o momento. Às vezes nos apressuramos e levamos uma pessoa em um momento que não é de Deus à igreja, e ela quizás nunca mais vai volver. Porque a chavinha não sentiu nada, não recebeu nada, não entendeu nada, viu todo mundo saltando e dançando, que bando de loucos. Claro, então todo tem seu tempo, verdade? Assim como quando nós outros estamos na casa do Senhor, sempre vai haver alguém que nos quer levar para outro caminho. Hoje estávamos cantando aqui, e o Espírito Santo me acordava de que um dia uma professora minha me disse, vós estás perdendo de ganhar plata aqui. Se eu cantar, se eu for brasileira e se eu cantasse em português, disse, eu estaria com os bolsillos cheios de dinheiro, por que não vas a cantar? Em nos restaurantes e nos lugares. E isso me quedou em la mente, dando volta. Eu, puxa, eu necessitando tanto de plata. Viste? Seria um trabalho. Pero todas as vezes que eu pensava nisso, nesse trabalho, me faltava paz. Como que Deus me dizia, não te podes meter em um lugar de onde eu te saquei. Não, porque quando eu me drogava, quando eu tomava, quando eu era perdida no mundo, eu vivia nesses lugares. Então, é como que uno vai julgar com o pecado. ¿Viste? Não, eu vou julgar com o diabo, eu vou e canto achar, pero me quedo no modo. E Deus me dizia, sempre vai aparecer um homem para te dizer algo, sempre vai aparecer alguém para te fazer uma proposta. Sempre vai aparecer uma mulher que se ofereça a tu marido, sempre vai aparecer alguém que te oferece um cigarrillo, e sempre vai aparecer alguém que te oferece uma droga. Então, esse não é mais meu ambiente, esse não é mais meu meio. Pero muito tempo, esta coisa se quedou dando volta em minha mente, e cada vez que eu cantava com a professora esta, eu comentava com Rubem, e dizia, pero, viste, eu necessitando um trabalho, e ao mesmo tempo Deus me dizia, não é para vós. Então chegou um momento que eu entendi e digo, bueno, Senhor, não é para mim. Por que estou pensando essas coisas? Então, esta palavra, quando diz que Jesus é causa de divisão, Ele é de verdade causa de divisão. Ele é de verdade uma pessoa que chega à nossa vida e Ele echa fogo na terra. Ele enciende um fogo que queima as obras do diabo. Ele enciende um fogo e o fogo é precioso, o fogo alumbra. E no princípio, quando o homem não tinha luz elétrica, e que ele descobriu o fogo, e no princípio o fogo alumbrava aí um lugarcito para ele cozinhava, quizás assava um pescado, e tinha o fogo aí pertito, não permitindo mais que se apagara. Depois, um dia, o homem pensou e disse, vou fazer uma antorcha, vou fazer algo que esse fogo me pode acompanhar e eu pueda ir um pouquinho mais achar. E desta maneira o homem foi evolucionando, hasta que chegamos à energia elétrica. Pero o fogo nunca desapareceu. Por mais que tenha eletricidade, o fogo jamais desapareceu. E Jesus, o Espírito Santo, é esse fogo em nossa vida para nunca mais desaparecer. E que hace o fogo? Alumbra. O fogo calienta. O fogo também derrite o ouro para transformar em uma rocha preciosa. O fogo hace comida para nós outros, assam na carne. O fogo alumbra nosso caminho, verdade? O fogo é tão importante em nossa vida, é tão presente. E às vezes o Senhor nos queima como queima o ouro. Ele disse, eu venho a queimar, eu venho como jabón de lavar roupas, e venho como um fogo, e venho a queimar, e aquele que é de ouro, aquele vai resistir. Então, que tipo de material somos em las manos do Senhor? Será que nós outros somos ouro? Será que nós outros somos paja? Se o fogo queimar a paja vira ceniza, não é verdade?
Se o fogo queimar el oro se derrite, pero después uno lo moldea como quiere, hacia anillo, hacia uma algo assim, não? Então, o Senhor quer que nós seamos oro. Pero esta palavra habla de divisão. Jesus disse: eu vengo a echar fogo na terra e tenho que ser bautizado de um bautismo que me dá uma agonia, me dá um dolor. Eu creio que quando Jesus caminhava com seus discípulos, ele começou a se aproximar de sua crucificação e ele pensava e dizia: que bautismo é esse que tenho que ser bautizado? Ele podia ver o dolor, ele podia ver os latigazos, ele podia ver seu corpo todo ensangrentado. Ele podia ver todas essas coisas e ele poderia haver dito: não, eu não lo vou fazer, porque este povo não merece. Esse povo é sem vergonha, esse povo não me ama, não me quer. Pero ele foi e se entregou. E quando ele ressuscita, ele ora ao Padre e diz: Senhor, eu oro por aqueles que haverão de crer em mim. E ele começou e era 1, e depois eram 12, e depois eram 70, e depois eram 700, e hoje somos milhões de crentes, e todos chegamos e recebemos milagros, ou não? Amém. Cada um que chegou recebeu um milagre. Eu estava limpando os muebles antes de ayer, e Natanael havia encontrado isto, e me disse: mami, que é isto? É morfina. Quando eu cheguei acá em 2014, minha suegra sabe, e os vecinos aí, eu tinha tanto dolor em minha coluna, se saía uma hérnia, me pensava nervo ciático, e eu chorava e gritava de dolor, e vinha a ambulância e me levava, e eu tomei todos os calmantes que vocês podiam imaginar. E solamente a morfina, uma na manhã e uma na tardecita. Era o que me hacía passar o dolor. E eu já era crente, Pero o fogo me estava queimando. A prueba do Senhor sobre mim me estava queimando, porque eu necessitava transformar-me em ouro. Aún necessito. Às vezes Deus permite coisas em nossa vida para que nós outros crescamos. Quando eu estava em cama, foi quando eu parei para escutar a voz do Senhor. Foi quando pude entender o que Ele queria com nós outros. Ele queria ser coisas em nós outros. Ele queria dar um programa de rádio, mas nós outros não escutávamos. Ele queria que nós outros pastoreássemos uma igreja. E hasta pouco tempo atrás, os dois dudávamos que éramos pastores. Pero Dalma nos chamava de pastor, e os irmãos nos chamavam de pastor, e nós outros dizíamos: pero nós outros não somos pastores. E achar em Casares, quando servíamos a chala, a gente dizia: ai, pastora, não sou pastora. Pero Deus sabia. E muitas vezes, para servir ao Senhor, principalmente aquele que tem um chamado, temos que passar por el fogo. E Jesus foi bautizado de um bautismo de los piores que poderia ser. Ele foi esculpido, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, ele foi latigado, ele foi pregado em uma cruz, ele morreu. Depois de haver sanado a gente, depois de haver dado ouído ao sordo, depois que os tartamudos podiam falar, que os mudos falavam, depois de ressuscitar a gente, depois de fazer tanto bem, ele sofreu um bautismo de fogo. E às vezes nós outros estamos na igreja e não queremos sofrer o bautismo de fogo. Sabe por que hoje não está lotado aqui, não temos um lado mais? Porque a gente, quando chega o tempo do fogo de Jesus Cristo na vida, a gente sai correndo. A gente não quer pagar o preço. É necessário seguir. Se as coisas quedam difíceis, tens que seguir, porque em seguida se abre a luz. Em seguida vem a sanidade. Em seguida vem a cura. Em seguida vem a resposta. Por isso nós outros amamos sua presença. Porque em sua presença encontramos tudo. Em sua presença encontramos todas as coisas. Jesus disse: aquele que quer seguir-me, tome sua cruz e siga-me. Pero sobre esta cruz estão os anos que tu familiar não te vai falar. Estão os amigos que te vão chamar de louco. Está aqueles que dizem: que querer? Vai ser santa agora? Que? Depois de tudo que existe? Que? Vós que eras prostituta? Vós que eras uma drogada? Que? Primeiro te diziam: não, vós nem Deus te vai cambiar a tua vida. Vós, mira, a basura é esta. Pero quando Jesus te ama e te traz a sua presença, quando Ele te abraça e diz: vós sois preciosa para mim.
Vós sois importante para mim. Então, aqueles que diziam que vós eras uma vasura, que vós não prestavas e que não servias, então eles vêm a criticar. Então, que? Te vas a cambiar agora, vai ser crente, vai ser santa? Sim, vamos a ser, porque Jesus pode. E aqueles que eram nossos inimigos e que nos danhavam e nos pisavam, aqueles não podem mais fazer nada em contra de nós outros. Mas temos que suportar. Minha irmã passou 7 anos sem falar comigo. 7 anos. Hasta que um dia me chamou e me pediu perdão. E nós outros 7 anos orando por ela. Minha sobrinha hasta hoje não fala comigo. E eu la estranho muito, porque la conhecia, já estava comigo de bebê e éramos muito apegadas. Mas há 7 anos não fala comigo. E eu estranho e sigo orando por ela. Às vezes me enojo. Às vezes me enojo, digo, pero não me dá bolicha. Pero Jesus disse, não te canses. Esse quadrito diz assim, não nos cansemos, pues, de fazer bem, porque a seu tempo cegaremos. Em Gálatas 6:9. Nós não podemos nos cansar de fazer bem, não podemos nos cansar de amar, de orar por aqueles que não chegaram, de orar por nossos familiares que às vezes nos miram assim ou não nos querem. Temos que orar e temos que suportar quando aqueles nos desejam. Não, eu te rechaço, não quero mais sair contigo, agora vós sois crente, que queres, está louco? E Jesus está dizendo, eu sou causa de divisão. Eu vim quizás dentro de uma casa, quando uno aceita Jesus, achar em Brasil, tínhamos uma igreja de muitos jovens. E havia jovens que começavam a servir a Cristo e os papás os echavam de casa. Os jovens estavam perdidos na droga, roubavam, estavam na cárcel. E os papás se enojavam quando eles cambiavam de vida. Então, uno começa a entender que de verdade há um Cristo que vem a poner fogo na terra. Há um Cristo que vem a encender um fogo que uno não... E eu pensava, pero o que tem na cabeça dos papás desses chicos? Cambiaram de vida, estão trabalhando, não se drogam, viram que agora todo dia na igreja? O que vão fazer na igreja? Não, vamos, papi, é lindo. Que igreja? Nada de vós. E los echavam de casa muitas vezes. Muitas vezes o pastor tinha que dar lugar na igreja. E mira, hoje meu papai me echou de casa. Disse que se eu vier ao culto, que não vou vir. Então, esse fogo está encendido. E o fogo está encendido hoje no mundo. Se vocês veem, o mundo está queimando. O planeta está queimando. Nada, foi assim em um abrir e cerrar de olhos. E toda a terra estava contaminada com o coronavírus. E nós cantávamos hoje, Senhor, estamos esperando que Tu nos venga a buscar. Ele é o rei da terra e do cielo. E Ele vem a buscar seu povo. Mas é necessário que nós também passemos por el fuego. É necessário que nós também tenhamos que suportar. É necessário que muitas vezes tenhamos que dizer não. Eu tinha ganas de ir cantar, sim, tinha, mas eu tive que dizer não. E hoje eu estava aqui cantando e o Senhor dizia, viste, vos não necessitas de cantar no mundo, ¿para quê? Há muitos cantantes de música secular. Eu fui chamada para cantar para Ele. Eu fui chamada para servi-lo. Isto era uma trampa, porque depois uno termina alejando-se de Deus. A Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, hoje o Senhor nos chamou para dizer, eu encendi um fogo em tu vida, ao redor de tu casa, eu entendi um fogo aí ao redor de tus muralhas, de tus muros. Eu encendi um fogo e a gente que te danhava não vai poder mais danhar-te. Encendi um fogo para que cambie tu vida, para que tu seas sano, para que tu seas livre. Encendi um fogo, mas há que entender esse fogo. Há gente que não pode deixar o trabalho para vir à igreja. Esses dias um chico chamou e disse, eu queria ir, estou necessitando. Ao rato chamou e disse, mira, não vou porque me chamaram 2 clientes e eu vou atender. Então, o fogo está encendido e a gente não pode compreender que se vós não atendes 2 clientes hoje, pero vais te sanar, amanhã tendrás 20 clientes. Deus, Ele pede um pouquinho para ti, pero depois te repõe. Te repõe 20 vezes mais, 100 vezes mais, disse Jesus. Aquele que deixar casa, que deixar madre, padre, que deixar todo por mim, eu lhe vou recompensar 100 vezes mais. Eu deixei meu país, deixei tudo para achar. Deixei filhos, deixei tudo, porque abri a Bíblia e disse, quem é esse homem, Senhor, que me chama para outro país?
E Jesus disse: esse é o rei Assuero que puso na cabeça de Esther a corona de reina. E eu digo, me rei. E outro dia estávamos na igreja adorando ao Senhor, na igreja bautista, e em meio da alabança, Deus me disse: eu sou o rei que te chamou. Eu sou aquele que te puso na corona. Há uma corona espiritualmente sobre nossas cabeças. Uma corona com pedras preciosas. Fomos chamados a reinar nesse mundo. Então, não nos deixemos quedar atrás. Não nos deixemos que o fogo, não queramos apagar o fogo que se incendiou. Nós outros somos chamados para brilhar, para que este fogo, levar este fogo a outras pessoas. Sem fogo não podes orar por uma pessoa. Sem fogo não podes levantar a mão e echar fora o diabo. Sem fogo não podes vencer. O fogo está encendido. E glória a Deus que o fogo está encendido, amém? Amém. E as divisões se terminam. Passa o ano, passa o tempo e Deus aclaram às pessoas que o caminho que uno eligió é bueno, que o caminho nos hizo bem, e de repente hasta vienen também, amém? E é necessário que nós oremos por nossos esposos, por nossos filhos, por nossos papás, por nossos hermanos. É necessário, e principalmente o matrimônio, que é uma sola carne. Somos uma sola carne. E a carne, que é uma sola, ela tem que estar no mesmo caminho. E temos que orar para que a gente chegue. Para orar por aqueles que nos danham. Orar por aqueles que nos humilham. Porque Jesus orava por todos nós outros. Não é fácil. Às vezes a gente nos pisoteia e dá uma raiva e dá uma ira em nosso coração. E espera também. E depois uno vai orar e diz: Senhor, ajuda-me a perdonar. Ajuda-me a liberar perdão. Porque afinal de contas, quando nós outros chegamos, necessitávamos muito perdão. Eu necessitava muitíssimo perdão. E a palavra diz que quanto mais fomos perdonados, mais amamos. Eu tinha milhares de coisas para ser perdonada. Por isso eu amo tanto ao Senhor. Por isso nós outros cantamos aqui. Por isso levantamos nossas mãos. Por isso eu cierro meus olhos e canto para Ele. E a nossa canção dizia: correremos hacia ti. Eu cierro meus olhos e me imagino correndo hacia o Senhor, tirando-me em seus braços, porque é por fé. É por fé. Amém? Hasta aqui a palavra do Senhor. Eu quero bendecir a vocês em nome de Jesus. Quero agradecer porque chegaram, porque puderam vir. E quero dizer que o fogo está encendido em nossas vidas. Amém. Que cada um de nós outros hoje vai sair daqui como uma antorcha de fogo para alumbrar toda a escuridão que há na vida da gente. Amém? Antorcha de fogo em tu casa, guarda, chega em tu casa e sos um fogo encendido. Amém. Para que tu mamã pueda chegar, para que tus irmãos possam chegar, para que possam ser livres. Dá uma chega em tu casa e tu és uma antorcha de fogo em tu casa. E oremos, e Marcelo vai chegar em sua casa com a luz e o fogo encendido. Em nome de Jesus. E todas as tinieblas têm que correr. O tio, minha suegra vão chegar a sua casa e o fogo está encendido em sua casa. E toda perturbação, todo o que não é de Deus tem que sair em nome de Jesus. Amém. Nelly da Comedina vão chegar a sua casa com o fogo encendido. E todas as perturbações da noite, e toda a gente que nos maltrata, que não nos querem, em nome de Jesus, o Senhor levanta uma muralha de fogo em ao redor de nós outros, de nossa casa. E todo mal é queimado antes de entrar, antes de chegar. Em nome de Jesus, amém? Les bendecimos, vamos cerrar nossos olhos e vamos estar orando. E dando graças ao Senhor por esta palavra. Padre, em nome de Jesus, nós outros te agradecemos por tu palavra, te agradecemos por esse culto, por tu presença, te agradecemos por as sanidades que tu hiciste, te agradecemos por as bendições que tu nos diste, e te agradecemos por tu palavra, Senhor, que é um fogo encendido em nós outros, tu palavra, Senhor, que é sanidade. Jesus, tu dijiste, por minha palavra estáis sanos, por minha palavra estáis límpios. E nós outros hoje saímos daqui, Senhor, límpios e encendidos com o fogo de tu Espírito Santo. Padre, em nome de Jesus oramos, te agradecemos, Padre. Livra-nos de todo mal, de toda enfermidade. Queima, Senhor, todo vírus, Senhor, em nome de Jesus. Livra tus nações, Padre. Oramos por todos aqueles que estão enfermos nesta hora, por todos aqueles que sofrem, seus familiares que se morreram, Senhor.
por todos aqueles que vivem com medo de ser contaminados nesses lugares onde há tanto contágio. Oramos, Senhor, por cada nação, por nossos familiares, por nossos netos, filhos, Senhor, em nome de Jesus, madres, abuelos. Oramos, Senhor, por nossos amigos, Padre, em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos paz em meio a toda essa tormenta, a tudo isso que está passando, Senhor. Está escrito que tudo ia passar. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos. Te agradecemos porque te temos, Senhor. E que a gente pueda chegar a tua presença para ter paz em meio das tormentas. Senhor, em nome de Jesus oramos, Padre. E te damos graças, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus.